refletirmos o Catecismo de Heidelberg, do Dia do Senhor 30. Pergunta 80. Nós estamos estudando nos últimos domingos acerca dos sacramentos. Já vimos o Santo Batismo. Estamos analisando por 3 domingos, esse é o terceiro, a Santa Ceia do Senhor. E note que no próximo dia do Senhor, nós vamos estudar, se assim Deus nos permitir, disciplina eclesiástica. E este dia do Senhor 30, ele tem uma referência bastante importante sobre a questão da disciplina, que é onde deve haver um cuidado sobre a mesa do Senhor, a partir do pão e o vinho. Então nós devemos entender como uma congregação, como uma comunidade santa de Deus, nós devemos entender como a ministração da Santa Ceia é algo sério. E é isso que é o objetivo do Dia do Senhor 30. Então convido os irmãos para a leitura e resposta da pergunta 80. Qual é a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa? Resposta: a ceia do Senhor nos testifica, primeiramente, que temos o perdão completo de todos os nossos pecados pelo único sacrifício de Jesus Cristo, que Ele mesmo, de uma vez por todas, realizou na cruz. Vamos fazer uma pequena abordagem aqui. Nos tempos do Antigo Testamento, o homem ele tinha que várias vezes levar algum animal para ser sacrificado, para apresentar a Cristo, para apresentar a Deus um sangue derramado em favor dos seus próprios pecados. O animal era levado para o sacerdote imolava esse animal, pegava uma parte do sangue, passava para o sumo do sacerdote que ficava no Santo dos Santos, e o sumo sacerdote então aspergia este sangue em favor daquele pecador. No entanto, este ritual tinha que ser feito várias vezes, porque o homem obtinha ali o perdão do seu pecado, mas na sequência da sua vida ele pecava novamente. Então ele tinha que levar um outro animal e fazer todo esse processo novamente. Além disto, o sacerdote que imolava o animal, que colhia o sangue e levava para o sumo sacerdote, ele mesmo tinha que providenciar um animal para si, porque ele também era um pecador. E por sua vez, o sumo sacerdote, que passava todo um processo de purificação e de cuidado e de zelo para que pudesse entrar no Santo dos Santos, para oferecer para Deus o sacrifício, aspergir o sangue, clamando a Deus pelo perdão do povo, ele mesmo, o sumo sacerdote, também tinha que imolar os seus animais e pedir perdão pelos seus pecados. O sacrifício, estou falando isso de forma resumida para que os irmãos tenham uma profunda compreensão da complexidade disso. Por quê? A palavra de Deus nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a providência de Deus foi Cristo. O Antigo Testamento apontava para Cristo. O animal tinha que ser escolhido já didaticamente, Deus ensinando o povo para as futuras gerações entenderem Cristo. E a carta aos Hebreus diz que quando Cristo fez o seu sacrifício na cruz, ele fez uma vez por todas. Agora Cristo é o sumo sacerdote, não há mais necessidade de um sumo sacerdote. O sumo sacerdote humano, que também tinha que imolar os seus próprios animais, pedindo perdão pelos seus pecados. Cristo, que não tinha pecado, fez esse sacrifício uma vez por todas. Lembrando que a Igreja Reformada, ela trouxe uma correção para a Igreja de Cristo. Nós vemos que Cristo tem uma igreja só. E a Igreja Reformada trouxe uma correção para a Igreja de Cristo. Houve a correção também no que a Igreja estava praticando, que era a missa, que o Papa determinava a missa. Por isso que essa pergunta 80, qual a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa? Na missa, o sacrifício de Cristo ele é contínuo, porque na missa eles creem que o pão
que existe um fenômeno chamado transubstanciação, em que o pão se transforma no próprio corpo de Cristo. Então, este sacrifício de Cristo, ele seria interminável. Em toda a missa, haveria então a ajuda do povo para Cristo, para completar esta obra de sacrifício. Muitas pessoas falam que a reforma somente mudou o nome de missa para culto. Não, não é verdade. A missa é um ato de sacrifício contínuo. O sacrifício ele foi feito uma vez por todas na cruz. Além do mais, quando se crê na doutrina da transubstanciação e se crê que o corpo se transformou de fato no corpo de Cristo, a igreja caminha assim, por este equívoco, para a idolatria, porque começa então a se adorar um elemento material, feito com farinha e água, embora não tenha o fermento, mas ainda assim é um elemento material que começa a ser adorado. Então é por isso que essa primeira parte da resposta diz: a ceia do Senhor nos testifica, primeiramente, que temos o perdão completo de todos os nossos pecados pelo único sacrifício de Jesus Cristo, que Ele mesmo, de uma vez por todas, realizou na cruz. Ou seja, não há necessidade e nem mesmo a competência humana em querer auxiliar Cristo nessa obra redentora. Em segundo lugar, que pelo Espírito Santo somos enxertados em Cristo, o qual está agora no céu, em seu corpo verdadeiro, à mão direita do Pai, e é onde Ele quer ser adorado. No entanto, a missa ensina primeiro que nem os vivos, nem os mortos têm perdão de pecados por meio do sofrimento de Cristo, se Ele não for ainda sacrificado diariamente em favor deles pelos sacerdotes. E segundo, que Cristo está presente corporalmente na forma do pão e do vinho, e neles deve ser adorado. A missa, portanto, não é outra coisa senão a negação do único sacrifício e sofrimento de Jesus Cristo, e é uma idolatria maldita. Infelizmente, a igreja ela não aceitou a correção da reforma. A reforma ela não tinha o objetivo de criar ou surgir uma nova igreja. Era apenas uma correção. No entanto, uma vez que a igreja não aceitou a correção, que foi totalmente fundamentada na Bíblia, houve então a necessidade de se ter uma igreja pura que voltasse de fato às Escrituras. Não existe nenhum motivo histórico para que desta igreja nova que surge, que é a reformada, que é a igreja corrigida, não há nenhuma necessidade histórica de surgirem outras igrejas dessa igreja. Então a igreja de Cristo, ela continua sendo uma. E a igreja, o objetivo foi reformar a igreja. Então é por isso que nós ministramos o sacramento da Santa Ceia de forma totalmente bíblica e de forma também totalmente contrária à praticada na missa do Papa. Pergunta 81. Quem deve vir à mesa do Senhor? Resposta: aqueles que verdadeiramente estão descontentes consigo mesmos por causa dos seus pecados e que mesmo assim ainda confiam que eles serão perdoados. Confiam que eles foram perdoados e que o mal que ainda resta neles está coberto pelo sofrimento e morte de Cristo, e que também desejam cada vez mais fortalecer a sua fé e corrigir a sua vida. Mas os hipócritas e os que não se arrependem comem e bebem juízo para si mesmos. Então, quem deve vir à mesa do Senhor? Todo aquele que verdadeiramente está entristecido consigo mesmo. A palavra usada aqui é descontente. Descontentes consigo mesmo. Porque sabe com sinceridade que é de fato pecador. Não aquelas pessoas que querem aparentar que não pecam e que são
consagrado e santo. Não, não pecar, ser consagrado e santo é o nosso alvo, é o nosso objetivo. E nós devemos lutar por isso. E quando erramos, nós necessariamente temos que ficar descontentes com isso e não acomodados com isso. Nós ficamos descontentes. Tá? Então, aqueles que participam da mesa não são pessoas perfeitas e 100% santas, não são. Mas são pessoas que são descontentes com essa fragilidade, com essas fraquezas, com essa tendência pecaminosa, com essa miséria espiritual que o ser humano tem. E que luta com todas as suas forças para não viver em pecado, não se manter no pecado. Ao contrário, como nós lemos agora em João, se pecar, temos advogado junto a Deus, Cristo Jesus. Portanto, a nossa luta é não nos mantermos no pecado, evitarmos o pecado. E quando isso acontecer, por causa da nossa natureza pecaminosa, do velho homem, que a Bíblia chama do velho homem, nós devemos sim nos arrepender e pedir perdão. Isso nos torna descontentes, porque nós não sabemos se vamos pecar hoje, nós não sabemos se vamos pecar amanhã, nós queremos não pecar. A nossa intenção deve ser de evitar este mal. Mas nós não podemos garantir nem a nós mesmos que nós não vamos fazer isso. Essa é a triste realidade do ser humano. Então, quem vai participar da mesa do Senhor? Aquele que tem o coração voltado para fazer o certo. Aquele que está descontente com as vezes que cede para o erro, para o mal. Aquele que está inconformado com ele mesmo. É esse que deve ser chamado a ceia do Senhor. Aquele que se julga não necessitado do perdão de Deus, esse não deve participar da mesa do Senhor. Mas aquele que sabe que precisa de perdão, aquele que precisa ser penitente. E a pergunta 82. Aqueles que, por sua confissão de vida, demonstram que são incrédulos e ímpios, devem ser admitidos à ceia do Senhor? Resposta: não. Porque a aliança de Deus seria profanada e a sua ira se acenderia contra toda a congregação. Por isso, de acordo com o mandamento de Cristo e de seus apóstolos, a igreja cristã tem o dever de excluir tais pessoas pelas chaves do reino dos céus até que corrijam a sua vida. Note que, ao estudar esse sacramento aqui da Santa Ceia, essa última pergunta do catecismo, ela já vai levar diretamente para a disciplina na igreja, que é o próximo tema, Dia do Senhor 31. Tá? Então aqui nós vemos coisas muito importantes para a igreja, e é necessário que o membro comum, quando eu digo comum, é um membro que não exerce um ofício, é necessário que o membro entenda perfeitamente, porque quando o conselho da igreja tiver que tomar alguma decisão, uma coisa que acontece às vezes é que o membro se volta aos membros, não o membro que está sendo disciplinado, outros membros, muitas vezes se voltam contra o conselho, porque talvez não saiba exatamente o que está acontecendo, porque aquele membro que está sendo disciplinado, ele não vai ser exposto, a princípio. Então os demais membros podem não entender, podem considerar isso injustiça, podem considerar isso uma coisa ou outra, né? Então é necessário que a congregação entenda e confie nos ministros de Cristo que são constituídos aonde ela está inserida, onde ela congrega, tá? Então veja bem, aqueles que por sua confissão de vida demonstram que são incrédulos e ímpios, devem ser admitidos à mesa do Senhor? Não, porque a aliança de Deus seria profanada e sua ira acenderia contra toda a congregação. Por isso, de acordo com o mandamento de Cristo e de seus apóstolos, a igreja cristã tem o dever de excluir tais pessoas pelas chaves do reino dos céus até que corrijam sua vida. Quando nós lemos a pergunta, aqueles que por sua confissão de vida demonstram que são incrédulos e ímpios, devem ser admitidos na mesa do Senhor? Quando nós vemos uma pergunta assim, incrédulo e ímpio, a gente pensa nas piores pessoas do mundo. Mas, às vezes a pessoa está professando a fé, mas ela não crê. Ela não crê conforme as Escrituras ensinam, conforme as Escrituras mandam crer. E elas agem de forma ímpia.
Quero comentar com os irmãos aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 21. Pense na congregação da igreja dos Coríntios. 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É isso que a palavra de Deus diz. E às vezes a pessoa pensa assim, mas como que eu sou participante da mesa do Senhor? Porque eu não mato ninguém, eu não estou em adultério, eu não faço isso, eu não falo aquilo. Existem muitas situações. E na igreja aos Coríntios, Paulo apresenta uma. E ele usa esse termo, beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podemos fazer isso. Qual que é o problema que Paulo está mencionando aqui, a igreja dos Coríntios? Censurando, dizendo, não vos louvo quando vos ajuntais para comer a ceia do Senhor. Não vos louvo. E é dentro desse contexto que ele fala, não podes beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Qual é o pecado desta igreja que Paulo está se referindo aqui? É a divisão. Divisão. Eu quero que os irmãos vejam aqui, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, eu creio. Então, o pecado que Paulo aponta aqui, que estes irmãos da igreja de Coríntios não deveriam passar ter a mesa aberta da ceia, era a divisão. Uns falavam, eu sou de Paulo, outros falavam, eu sou de Apolo, outros falavam, não, eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, sou de Cristo, e faziam aquela divisão dentro da igreja. Uma igreja, ela é transparente, clara, tem seus ministros constituídos, e um não tem domínio sobre o outro. Então, quando numa igreja, uma pessoa fala assim, não, eu aceito esse ministro, mas não aceito aquele presbítero. Não, eu me submeto àquele presbítero, mas não me submeto ao outro. Não, porque este presbítero é bom, aquele outro presbítero é ruim. Não, porque este ministro é bom, aquele outro ministro é ruim. Essa pessoa, se participar da mesa do Senhor, ela estará bebendo do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. E a igreja estará escancarando a porta para uma divisão. A igreja estará abrindo as portas para uma pessoa que vai trazer discórdia entre os irmãos. E quando nós vemos lá no livro dos Provérbios, diz que uma das coisas que Deus abomina é quem lança discórdia entre irmãos. Então o apóstolo Paulo, ele vem falar aqui de divisão. Vamos ler até o verso 22. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Agora olha que interessante o que ele fala aqui no verso 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. O que ele quer dizer? É até bom que haja essas pessoas trazendo divisão, para que vocês consigam ver, discernir, perceber os que são aprovados diante de Deus. Aqueles que de fato servem a Deus com clareza nas Escrituras. E aqueles que de fato estão perturbando a Santa Igreja de Cristo, querendo trazer as suas divisões, querendo trazer as suas contaminações, querendo infectar a Santa Igreja de Cristo. Então, como o Dia do Senhor 30, falando da Santa Ceia do Senhor, começa a abordar a questão da disciplina, e vai entrar no próximo domingo, o primeiro fato que aparece aqui é justamente isso. A mesa do Senhor é aberta para pessoas assim ou não? E quando é identificado um membro da igreja, este membro tem que ser afastado da mesa do Senhor, até que ele se corrija, até que ele fale, nossa, estou causando divisão,
estou criando partidos, estou criando facções, estou agindo por trás de pessoas, estou fazendo discriminação de ministros de Cristo, aceitando uns, rejeitando outros. Se essa pessoa cair em si, se arrepender, ela voltará à comunhão. Ela voltará. Como nós em qualquer pecado que nós cometemos, porque nós não somos melhores do que essas pessoas. Não somos, de jeito nenhum. Mas temos a responsabilidade de manter a mesa do Senhor. Tá? Agora, por que a Igreja Reformada, ela supervisiona a mesa do Senhor? Justamente por causa disso. Então as pessoas que vêm de fora, que ainda não são membros, não é que essas pessoas são julgadas pelo conselho. Não é por isso. Mas é por zelo para evitar, porque aquela pessoa pode ser um irmão fiel, pode ser que seja. Mas também pode ser que seja um irmão que vai causar esse tipo de divisão. Um irmão que vai beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. E isto vai acender a ira de Deus contra a congregação, conforme diz a palavra. Então, é uma questão de responsabilidade lidar com a mesa do Senhor. Depois vem o verso 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então, se manter assim, se manter indiscriminado, abrindo a mesa, aceitando a mesa, até mesmo para aqueles que causam divisões na igreja, como aqueles que estavam fazendo na igreja de Corinto, a conclusão que Paulo fala é o seguinte: não é a ceia do Senhor que vocês estão praticando. Vocês estão tendo uma reunião aí, vocês estão tendo um jantar, vocês estão tendo um almoço, um café da manhã, vocês estão tomando um lanche. É isso que Paulo está falando. Não é a mesa do Senhor. A ira do Senhor vai se assentar ali, mas não é o corpo de Cristo que está sendo exaltado ali, nessa comunhão. Porque como pode haver divisão dentro do mesmo corpo? Como que a minha mão pode rejeitar o meu olho? Como pode ser isso? Como que o meu tórax possa não aceitar para onde as pernas estão caminhando? Como que meu tórax pode ir para um lado e as pernas para o outro? É impossível, não tem como. Então não é a mesa do Senhor. Então a igreja, ela tem que estar ciente do que significa o corpo do Senhor. Há uma separação. O que é amizade, o que é bom relacionamento, do que é a igreja, o corpo de Cristo. Isso tem que ser bem claro e bem definido. Porque ao comer, verso 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. E depois, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo, então, ele vai explicar, para a igreja o que ele recebeu de Cristo e como deve ser, então, a ministração da Santa Ceia do Senhor. É uma coisa séria. As pessoas que participam devem ser verdadeiros crentes. Devem ser crentes que são santificados pelo Espírito Santo. Senão, podemos provocar a ira de Deus sobre toda a congregação. Não há ninguém que possa exigir perfeição dos outros, uma vez que nós mesmos não somos perfeitos. Nós mesmos não somos. Nós também temos falhas. Tá? Agora, ao participarmos da mesa do Senhor, é função e obrigação dos ministros de Cristo em zelarem e preservarem essa mesa. E é por isso que a igreja de Cristo, então, ela toma essa postura da Santa Ceia do Senhor ser supervisionado. Que Deus abençoe esta porção dessa palavra. Próximo domingo, se assim Deus nos permitir, estaremos estudando um pouco sobre a questão da disciplina eclesiástica. Convido os amados